Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de 1 Pedro. A gente vai ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 12. A gente estava falando sobre o dever das esposas, dos maridos e agora continua dando outras instruções para a nossa vida cristã, né? Que diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele vai falar também sobre o mesmo modo de pensar no capítulo 4. Mas nós temos que pensar, né, no mesmo modo de pensar, porque nós devemos ter a mente de Cristo, ser parecidos com Cristo, iguais a Cristo. Esse é o nosso propósito de vida, sermos perfeitos como Ele. Existe uma maneira certa de pensar sobre as coisas. Às vezes o que é verdade para mim, às vezes não é verdade para você. Mas a verdade de Deus nunca falha. Você tendo o padrão de Deus, todas as pessoas juntas vão ter a mesma maneira de pensar. Se a gente começa a estudar a palavra e nós buscamos, abrimos nosso coração para sermos transformados pela palavra de Deus e buscar ser, sim, eu vou me esforçar para ser o máximo que eu puder parecida com Jesus. A gente só vai ser perfeito lá no céu, mas eu vou me esforçar para isso. A nossa maneira de pensar vai ser igual, porque nós estamos buscando a maneira que Cristo pensa. Porém, nós somos pessoas orgulhosas e teimosas. Nós queremos achar a nossa verdade. A nossa verdade é relativa muitas vezes, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é verdadeira. Que a gente possa colocar no nosso coração, ter a mesma maneira de pensar, que é pensar como Cristo. Por isso que a gente precisa estudar na palavra o que fala, para não ficar com o que alguém falou para nós ou o que nós achamos, mas sim o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, tá? Então tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, pacientes, né? Amem-se fraternalmente, como irmãos, como família verdadeira mesmo, né? Sejam misericordiosos e humildes. Misericórdia, né? A gente já falei sobre graça, misericórdia em outros vídeos, mas misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Entende? Às vezes aquela pessoa merecia, você fala um monte para ela, mas porque você é misericordioso, você não vai falar isso para ela. Entende isso? Isso é uma das ideias de se aplicar a misericórdia, né? E sejam humildes. Ah, gente, eu tenho estudado muito sobre isso, tem sido difícil para mim. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, entende? Ser humilde é se colocar totalmente na dependência de Deus. Falar para Deus, Deus, eu não sei de nada, não entendo nada, é só o Senhor que pode me ajudar. E se colocar em posição de humildade é totalmente contra o orgulho. E o homem é orgulhoso. O primeiro pecado, né? Tem outras coisas envolvidas no primeiro pecado, mas uma das coisas, a serpente, que era representando Satanás, fala assim: ah, se vocês comeram desse fruto, vocês vão ser como Deus. Olha que coisa. Mentiu, né? Mas, olha, entende isso. Nós cristãos verdadeiros, não deveríamos fazer as coisas da nossa vontade. O orgulho antecede a queda. Até foi um texto que meu filho mandou para mim essa semana, a gente conversou sobre isso. O orgulho antecede a queda, mas humildade antecede a honra. É um texto, acho que de Provérbios mesmo. Entende? A gente se colocar debaixo da mão de Deus, nos humilhando diante de Deus. Olha, Deus, eu não sei nada, me ensina, eu preciso do Senhor. Mas o ser humano, por natureza, é orgulhoso. Então, isso só Jesus pode fazer a gente querer ser humilde diante de Deus, tá? Aqui não é humildade financeira, porque tem muita gente pobre que é orgulhoso, né? Aqui tá falando de humildade de espírito mesmo, né? Continuando no 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Em Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, em Provérbios fala assim, se uma pessoa te insulta, te fala uma palavra terrível, se você retribuir da mesma moeda, você está se tornando como aquela pessoa. A gente não pode retribuir o mal com o mal, entendem isso? Mas ainda fala assim, além de não retribuir o mal com o mal, aqui fala assim, ao contrário, bendigam, pois foi para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Vocês entendem isso aqui? Além da gente não retribuir com mal, a gente tem que abençoar, bendizer, abençoar aquela pessoa. Olha, gente, isso aqui é a base dos mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, nos humilhar perante Ele, buscar a face dele, buscar aprender mais da palavra dele e amar o próximo como a nós mesmos.
Isso é a base do evangelho, a base da palavra, e a gente tem que pensar isso. Bendigam as pessoas, não retribuam mal por mal. Jesus está vendo. Jesus, lá naquela cruz, olha que coisa linda, né? Lá naquela cruz, ele fala assim, perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E nós, qualquer coisinha que acontece, a gente quer meter a boca, a gente quer brigar, né? Não pode ser assim. Ao contrário, além de não brigar, você tem que abençoar, mas de coração, né? Não abençoar com palavras vingativas, com raiva. Não, abençoe de coração. Isso um cristão verdadeiro tem que fazer. A gente vai parar aqui, depois a gente lê os outros versículos, tá? Então a gente lê o 8 e o 9. Deus abençoe a sua vida, que você tenha sabedoria, busque em Deus ser uma pessoa realmente mansa, humilde, aqui como fala, né? Misericordioso, ame o próximo de todo o coração. E amar o próximo não é só da cesta básica, ajudar com a alimentação, isso é bom, mas amar o próximo vai muito além que isso. É não retribuir mal com mal, nem insulto com insulto. Que você possa ter no seu coração o desejo realmente de, mesmo que for difícil, se humilhar perante o Senhor, pedir ajuda para Ele, para obedecer o que Ele tem te ensinado. Ó, um abraço bem apertado para você e até o próximo vídeo.